amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No evangelho que a igreja propôs para o quarto domingo do tempo comum, que foi o domingo passado, vimos Jesus fazendo um exorcismo. Agora, no quinto domingo do tempo comum do ano B, a igreja nos apresenta um outro aspecto da identidade de Jesus, o médico, aquele que cura. A passagem é a seguinte: assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Já vimos em outras postagens como o evangelista Marcos utiliza a palavra imediatamente para dar a ideia do dinamismo de Jesus, que não descansa em seu ministério, apresentando o reino de Deus aonde quer que vá. Essa também é uma característica de Jesus, ao lado do exorcista e do médico, que Marcos coloca de um modo mais sutil. O texto da Escritura de hoje fala da cura da sogra de Pedro, até aqui ainda chamado de Simão, embora Jesus já tenha afirmado que ele virá a se chamar Pedro. E temos uma pequena janela da vida dos apóstolos. Jesus não cura apenas nas multidões, leprosos, excluídos, mas cura também pessoas no meio dos seus discípulos. A sogra de Pedro está com febre, algo que acontece muitas vezes na vida cotidiana das pessoas. Não é um mal incurável, nem uma doença que afete terrivelmente a vida de uma pessoa, nem a morte. Mas Jesus dá atenção também a ela. Toca-a com a mão e a levanta. A febre sai e ela passa a servi-los. Jesus se importa com os pequenos sofrimentos da vida humana. No caso da sogra de Pedro, a febre a estava impedindo de exercer a hospitalidade normal dos judeus, preparar a refeição, para que se sentissem bem-vindos. Ainda hoje gostamos de preparar nossas casas quando esperamos visitas e depois atendê-las adequadamente, não é verdade? E isso nos permite abrir um rápido parêntese sobre um assunto interessante, que é aquele sobre se Pedro era ou fora casado. São Jerônimo, no seu livro Contra Joviniano, sugere que nesse tempo do ministério público de Jesus, Pedro era de fato viúvo. Uma das razões para inferir isso é que, se sua esposa vivesse, seria ela, e não a sogra de Pedro, a ser a anfitriã de Jesus e de seus discípulos. A esposa caberia servi-los. Esse era o costume daquele tempo. Soa estranho que a sogra de Pedro tivesse que assumir essa função. A Escritura não explica o porquê da ausência da esposa de Pedro na história. E assim, vários padres da igreja, como Jerônimo, supuseram que Pedro fora casado, mas nessa época seria viúvo. Fechando parêntese. A cura relatada nesse texto da Escritura é como que um prelúdio para as inúmeras curas e exorcismos que Jesus faz na cidade de Cafarnaum. De fato, a passagem também diz que, ao pôr do sol, trouxeram-lhe todos os doentes e possuídos da cidade, porque já sabiam que ele tinha autoridade para fazer um exorcismo, como fizeram na sinagoga e vimos no domingo passado. E agora veem que ele também pode curar. E é o que Jesus faz. Cura e expulsa espíritos imundos de muitos. Vemos que Marcos é muito claro em distinguir
esses dois ministérios, o de cura e o de exorcismo, para que não haja confusão, nem se pense que se tratou da mesma coisa. Porque não é verdade, como às vezes se diz, que os judeus atribuíssem tudo a doenças. Embora a enfermidade, o pecado e a atividade demoníaca às vezes estejam associados no Antigo Testamento, não é sempre assim. Veremos que Jesus continuará a exercitar esses dois ministérios, realizando sinais e milagres, ensinando o povo e preparando-o para a vinda do reino de Deus e para o que acontecerá no Calvário, na cruz e através de sua ressurreição. E ele sempre manda os demônios que expulsa se calarem. É que tal preparação do povo demanda tempo, e se Jesus permitisse que os demônios dissessem quem ele era, certamente teria sido preso e crucificado muito antes. Mas ainda não era a hora. Seu ministério público iria durar 3 anos. Aqui temos um ponto interessante. Como o ministério público do Senhor durou 3 anos, também os 3 ciclos litúrgicos que a Igreja propõe duram 3 anos. O ano A, o B e o C, levando os católicos a acompanharem Jesus na sua jornada, entrando nos mistérios de sua vida. E ao fim de 3 anos, ouvindo, meditando e estudando os evangelhos, como que todos ficam preparados para ser discípulos de Cristo, assim como os apóstolos e os outros ficaram naquela época. Mas vamos adiante. Neste ponto, o Evangelho fala da manhã seguinte, em que Jesus levantou e foi para um lugar a sós para rezar. Sua atitude nos ensina que devemos imitá-lo. Vemos passagens como esta, em que ele levantava cedo para rezar. Vemos outras em que ele reza à noite ou madrugada adentro. É uma pista para nós, porque aí está o silêncio. Não há as ocupações habituais, como o trabalho, no nosso caso os filhos, com o estudo, etc. Até Jesus precisava se afastar e entrar no seu interior para falar com o Pai. Como atender as multidões devia cansá-lo, nossas tarefas cotidianas também nos cansam. E como ele, precisamos tomar um tempo só para nós e Deus. Nesta passagem, quando Jesus se retirou para rezar, os discípulos o seguiram e lhe disseram que todos o procuravam, mesmo àquela hora da manhã. Então Jesus disse que irão partir, porque precisam estar nas outras cidades, onde ele vai pregar, pois para isso ele veio. E aqui se confirma aquele dinamismo de que falávamos no início deste vídeo, que Marcos relata também. A missão urge. Jesus precisa levar a boa nova ao maior número de pessoas. Agora ele percorrerá a Galileia, depois descerá a Judéia, sem descanso. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.